Boa noite novamente. Quem está presencial, a gente fez a musicoterapia. A gente se conectar à frequência vibratória da palestra de hoje, do tema de hoje, que é poder e riqueza. É um mérito ou é uma responsabilidade? Escutamos a música Pra Ser Feliz, do Daniel, né? Vocês acham que tem a ver com o tema, não? Tem, não tem? Para quem está assistindo agora online ou gravado, depois escuta a música, né? Para Ser Feliz, a música do Daniel, muito inspiradora. O que vocês acham? O que vocês acham? Para quem está assistindo, manda no comentário aí no Instagram, no YouTube, depois de gravado, se puder. No comentário, o que você acha? Antes de assistir, né? Poder e riqueza tem a ver com mérito divino, né? Quem nascia na monarquia, quem nasce hoje com uma herança, é um mérito espiritual isso? Ou exerce uma responsabilidade social? O que vocês acham? Quem acha que é um mérito? Levanta a mão. Quem acha que é uma responsabilidade? Quem não acha nada? As duas coisas. Então vamos pensar junto, né? A gente está aqui para pensar junto. Aliás, o intuito da palestra é fazer a gente pensar sobre algo que existe no mundo e buscar uma resposta, um melhoramento de nós mesmos e social que é do mundo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter muito claramente para entender isso, e não só isso, como o mundo que nós vivemos, é isso aqui, ó. O que é o ser existencial, o ser humano existencial? No que ele é composto, o que ele é de verdade? Toda vez que nós considerarmos a vida material e o corpo físico como única e exclusiva existência da vida, muita coisa no mundo não fará o menor sentido. E será muito difícil entender. Sim ou não? Por que uns têm tantos, outros têm tão poucos? Por que uns têm muita doença, muito sofrimento, outros não têm nada e só usufruem? Por que alguns locais têm muita abundância, recursos, tem uma beleza extraordinária, e outros uma miséria, um sofrimento extremo? Fica difícil entender o mundo se nós pensarmos só no âmbito físico, ou na vida única, material, né? Uma vida só físico-material. Fica incompreensível, não há justiça nisso, se nós olharmos a olhos físico-materiais, material. Por isso, é fundamental que nós entendamos que existe um corpo físico e uma vida material, mas existe uma série de desdobramentos da existência que também são reais, muito mais reais do que a vida material. Quanto mais sutil, né, eu vou falar aqui, temos o corpo físico, esse é o mapa que nós usamos dentro dos trabalhos aqui no Instituto. Os 7 corpos primordiais, né? Corpos sutis. Então temos o corpo físico, que é o último da linha. Temos o corpo etérico, que é o que dá energia para esse corpo viver. Afinal de contas, existe uma energia material que vem do alimento, mas existe uma outra energia que carrega esse corpo, que é a que a gente se reabastece quando a gente dorme, quando a gente medita, né? Que é o chamado duplo etérico. É como se fosse uma camada de energia em volta, a bateria desse corpo. O corpo astral, né, que é um corpo muito semelhante ao corpo físico, moldado pela mente. O corpo mental, que é subdividido aqui em mental inferior e corpo causal, mental superior. A parte dos problemas mentais, os desequilíbrios que saem da mente, que
chama-se campo emocional, são aquelas emoções desequilibradas, de insegurança, desequilíbrio, mal resolvidas dentro da mente, e o corpo mental superior, que são as coisas resolvidas, né? E toda aquela bagagem positiva que a gente tem. O corpo búdico, que a gente não comenta, mas é como se fosse um corpo envolvendo um corpo. Cada corpo nosso tem uma célula, não tem? Não, cada célula não é uma vida. Não existem seres unicelulares, seres que têm vida e são vivos, que possuem uma célula só, como por exemplo a bactéria. Não é um ser vivo, ele não, é uma célula só. Pois então, inclusive existem 40 trilhões de bactérias dentro de cada corpo humano. E também 40 trilhões de células dentro de cada corpo humano. Mais ou menos 80 trilhões de seres vivos dentro do nosso corpo. Não é um ser vivo englobando outros seres vivos, né? O corpo búdico é mais ou menos isso, só que de forma macro, no universo. E o corpo átmico, que é o espírito, praticamente o espírito puro, a essência da vida, o espírito. Se a gente sempre olhar para o corpo físico, o mundo não faz sentido. Mas se a gente entender todo esse processo da vida existencial, adensada numa experiência material, que é essa nossa aqui hoje, o corpo físico, de carne, mundo material, nós vamos entender muita coisa. É como se fosse uma pirâmide invertida, onde essa vida material de corpo, essa existência no planeta Terra, fosse a ponta de um alfinete ou a ponta de uma agulha. E o Atma, que é o todo, fosse o oceano todo. Então, nós estamos falando de uma existência do oceano todo para uma ponta de um alfinete. Por que, sendo tão grandioso a existência espiritual, nós caímos na ponta de um alfinete na vida material? Para um aprimoramento do todo. Quando você vai para a escola, quando a gente vai para a escola, a gente estuda todas as matérias, né? Tem lá matemática, português, ciências, língua, não sei o quê, e um monte de matéria. Na medida que vai se passando o tempo e sai da escola, a gente não vai se especializando, né? Vai fazer uma faculdade, por exemplo. Aí você vai se especializar no setor. Depois que você sai da faculdade, você faz uma pós-graduação, uma especialização. E aí você se especializa em mais uma coisa menorzinha, né? Se for fazer um mestrado, um doutorado, você vai fazer uma tese em cima de algo micro dentro de todo aquele contexto. Assim é a vida material. É como se fosse uma escola na ponta de um alfinete de especialização do espírito. O Atma vem para se especializar aqui. Especializar no quê? Naquilo que ele precisa aprender, que ele não sabe. Naquilo que a gente precisa aprender. Vocês olham para cada um de vocês, né? Antes de olhar para o mundo, olhem para cada um de vocês. Vocês se sentem perfeitos, sabedores de muita coisa? Não, né? Ninguém fala assim, eu sei tudo, eu já aprendi tudo. Só de olhar para o mundo, a gente já sabe que a gente tem muito a aprender. E a gente sabe os nossos pontos fracos, os nossos maiores defeitos, não sabe? A gente não sabe os nossos maiores defeitos? Todo mundo sabe, né? Pois então, é isso aí que você veio fazer na Terra. Aprimorar esse ponto, essas imperfeições da alma. E nada melhor do que uma experiência aguda de imersão na matéria para você se sobressair. E vocês sabem que é considerado, aqui na parte de cima desse todo, é considerado como se fosse a luz. Né? A parte mais sutil de conhecimento é a luz. E a parte mais denso material é a escuridão, vamos dizer assim. Né? Quanto mais denso o material, mais densa é a vibração do elemento matéria, porque tudo isso aqui é matéria. Tudo isso aqui é matéria, só o espírito não é matéria. Tudo para baixo é matéria, só que não é uma matéria igual. É uma matéria mais densa para uma matéria mais sutil. Né? A gente enxerga todas as cores? Não, a gente só enxerga do vermelho
até o violeta. A gente não enxerga ondas cromáticas infravermelho, que é abaixo do vermelho, e nem ultravioleta. Mas sabe-se que ela existe, né? Sabe que existe raios ultravioletas e raios infravermelho. Mas a gente não enxerga, mas a gente sabe. Só que mesmo a gente sabendo, ainda é uma ínfima parte do que existe. Só de cores. Tem isso para som, tem isso para cheiro, tem isso para o éter, que é outros elementos além dos 5, né? Então isso esse adensamento é para você resolver os teus problemas e exercer o teu poder e a tua sabedoria dentro daquele micro. Imagina que se você tivesse 100 problemas todos ao mesmo tempo, você conseguiria resolver algum? Não, você teria que resolver um primeiro, depois o outro. Por isso que há esse adensamento material como forma de ponta de agulha de especialização. Fica claro isso? É muito importante para o tema, né? Então, na verdade, a riqueza e o poder, na visão espiritual, né? Eu vou trazer uma visão espiritual. Ela não é nem mérito e também não é desmérito. Para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, para Krishna, para Buda, para Lao Tse, para qualquer um desses mestres que vieram ensinar e trouxeram mapas de tesouros da Terra, a riqueza e o poder são indiferentes. São indiferentes. Não tem nenhum valor espiritual, de desenvolvimento espiritual, mas traz uma imensa responsabilidade. Vocês lembram que quando Jesus presenciou a mulher doando uma moeda de dinheiro lá, e ele falou assim: essa moeda valeu mais do que toda a doação dessa igreja até hoje. Vocês lembram dessa passagem de Jesus? E aquela moeda dela valia mais do que todos os tesouros de todas as doações, porque era o único dinheiro que ela tinha. Ela estava dando mais importância à parte espiritual do que à material. Então, isso que vale para a espiritualidade, para Deus, para o todo. Assim como para Jesus, que também falou, que deu esse exemplo e esse ensinamento. Deus avalia as nossas intenções dentro da nossa consciência. Então não há probabilidade de haver engano ou enganar a lei, porque ela está dentro da nossa intenção e da nossa consciência. Quanto mais material, mais fica obscuro as coisas, mais fácil é enganar, é o mundo da ilusão, né? Então fica mais fácil enganar. Mas no mundo espiritual não, isso é aberto. Quanto mais sutil, mais acima, quanto mais para cima, mais aberto ao todo é. Então, quanto mais, como não é mérito e nem desmérito, mas como você usa os recursos que você tem, aí sim, aí influencia. Se você usa de forma egoísta para usufruto apenas de prazeres materiais e de forma a não auxílio do todo, isso se torna uma irresponsabilidade social e de uso desses recursos. A mesma coisa se você sabe que alguma coisa faz mal e não avisa alguém sobre isso e essa pessoa se dá mal, você automaticamente tem responsabilidade sobre isso. Se fosse alguém que o seu filho, seu pai, sua mãe, alguém que você ama muito, você não quereria passar isso e auxiliar, né? Então isso não é uma falta de amor ao próximo? Então funciona mais ou menos assim. Quanto mais lhe for dado, mais será cobrado. Então a prova da riqueza e do poder, ela é muito maior do que a prova da pobreza material, né?
ou da fama, por exemplo, também. Por quê? Porque você tendo a possibilidade de usar esses recursos e não usando, você está sendo irresponsável dentro da tua experiência material. Não é? Eu confundo os botões. Eu tenho uma parábola muito interessante, já contei aqui, mas ela fecha com o tema e acho importante comentar ela de novo. Vocês conhecem a parábola dos talentos, né? O reino dos céus, disse Jesus, é muito semelhante a um grande rei, ao grande dono de muitas terras, que precisava fazer uma viagem muito longa, de muitos e muitos meses. Mas antes de viajar, ele reuniu seus súditos, seus principais súditos, e chamou 3 deles para colocar na mão deles os seus bens. Ao primeiro, ele designou 10 moedas de talento para ele cuidar. Ao segundo, 5 moedas de talento. E ao terceiro, 1 moeda de talento. E foi viajar e falou que quando ele retornasse, ele ia pedir contas desses talentos que lhe foram confiados. Ele foi viajar e o primeiro, né, que tinha mais capacidade, tinha sido designado 10 talentos, ficou pensando o que ele ia fazer para que esse talento, esse poder e essa riqueza que lhe foi confiada fosse bem usada e se multiplicasse. E ele foi à procura de algum investimento para que isso rendesse. E ele achou algumas terras muito baratas, que eram muito pedregosas em cima do morro, não eram terras férteis, e comprou essas terras a um preço muito barato. E durante esse tempo ele trabalhou essa terra, arou ela, tirou as pedras, comprou equipamentos, moldou essa terra e deixou ela apta ao plantio. Plantou trigo, plantou soja, plantou alimentos, né? E durante o tempo esses alimentos deram frutos, deram trigo, deram soja. Quando ele estava fazendo a primeira colheita, veio um grupo de pessoas que caminhavam, né, sem rumo, em busca de com muita fome. E uma das pessoas desse grupo pediu: Senhor, nós estamos com muita fome, estamos com um grupo grande, com crianças. O senhor não poderia, pelo menos, nos dar aquilo que fosse caindo no chão da colheita, para que a gente pudesse usar para matar a nossa fome, as nossas necessidades? E ele ficou compadecido e resolveu doar a primeira colheita inteira para aquele grupo. Mas não vai faltar para você, não. Eu ainda tenho tempo antes do meu Senhor voltar, antes da minha vida terminar, para plantar novamente e fazer mais uma colheita e gerar os frutos que eu preciso para dobrar esse patrimônio que me foi confiado, essa riqueza e esse poder que me foi confiado. E assim ele fez, ele doou e imagina, esse povo saiu feliz da vida. E ele plantou novamente, deu frutos novamente, irrigou a terra e fez a nova colheita, colheu e vendeu. Boa noite. E vendeu esse segundo plantio, e essa venda desse segundo plantio lhe rendeu 20 talentos, 20 moedas de talento, o dobro daquilo que ele tinha ganho em investimento. O segundo saiu a procurar aonde ele investiria os 5 talentos. E aí ele viu que um grupo de pessoas estava dando a volta no rio e migrando, e perguntou: para onde vocês estão indo? Não, nós estamos migrando para a cidade tal. E estão vindo muitas pessoas, sim, está vindo toda uma comunidade de mais de 100 pessoas. E aí ele teve uma ideia de investir, cortar as árvores, fazer balsas para atravessar essas pessoas pelo meio do rio. E assim elas pagavam para atravessar e ele fazia render esses talentos que lhe foram confiados. Esse poder e essa riqueza que lhe foram
lhe foi confiado. E ele auxiliou essas pessoas atravessando e cobrando o valor que elas quisessem pagar. Então, ele foi atravessando as pessoas e de 5 talentos virou 10 talentos. 10 moedas de talento. E ele multiplicou os seus talentos. Então, o primeiro e o segundo, o que eles fizeram? Não foi-lhe confiado um talento, o nome da moeda era talento, não era talento por acaso. O que é um talento? Não é um conhecimento, um poder que você tem, né? Uma habilidade que você angariou pela tua experiência, pelo teu conhecimento, pelas coisas. Para que você está usando essa habilidade? Você está gerando frutos com essa habilidade? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o conhecimento. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? E o terceiro, que tinha ganho uma moeda de talento, porque ele tinha menos capacidades e menos conhecimento, ele resolveu enterrar esse talento para não perder e curtir a vida. Não tinha ninguém para conferir se ele estava trabalhando, né? O senhor dele tinha viajado. Então ele foi aproveitar, foi para a cidade, não trabalhava, dormia até tarde, chegava tarde. Um belo dia avisaram ele, o senhor está voltando. E ele falou que ele ia prestar contas desses talentos que foi confiado. E ele voltou. E aí ele saiu correndo. Onde é que eu não lembrava mais onde é que tinha enterrado a moeda de talento? Achou a moeda e chegou meio atrasado. Eles já estavam lá apresentando o que era. E o primeiro, senhor, eu consegui das 10 moedas de talento que me foi confiada, gerar 20 moedas de talento. O segundo, de 5, virou 10. Ou seja, é como se o Senhor fosse Deus, o Senhor das terras. E aqueles talentos fossem lhe confiados durante o nascimento na vida na terra. Foi-lhe confiado talentos e habilidades, poderes e riquezas. Todo mundo tem poder e uma riqueza, uma sabedoria. Uns tem mais, outros tem menos, mas todo mundo tem possibilidades. Lhe foi confiado tanto, o que você gerou com isso que lhe foi confiado? O que você fez com os talentos que eu lhe dei? É quando a gente morrer. Nós vamos prestar contas daquilo que nós sabemos, daquilo que nós temos, daquilo que nós usufruímos daqui. O que lhe foi confiado? E o terceiro, foi-lhe confiado um talento que ele não tinha muito medo. Mas foi prometido a ele que se ele se esforçasse para render o melhor dele, o melhor possível dele, ele poderia usufruir do mesmo reino, das mesmas possibilidades daqueles que tinham ganho de 5 e 10. Mas o que ele fez? Ele não fez nada. Ele deixou todo o seu talento, todas as suas possibilidades enterradas. Ele viveu a vida dele, acordando, dormindo, comendo, né? Não fazendo nada por ninguém, trabalhando por recursos materiais para poder usufruir dos seus prazeres. Mas o que ele fez render dos talentos que lhe foi confiado, da vida, da preciosa vida que lhe foi dada em nascer nesse planeta, da experiência humana que lhe foi dada? O que foi feito desse talento? Quando a gente morrer, vai ser prestado contas do que foi feito com os talentos que lhe foi dado. Está entendendo a parábola dos talentos que Jesus contou? Então, é assim que o poder e a riqueza não é um mérito, não é um desmérito, mas é uma imensa responsabilidade. E todos nós temos um nível de poder e riqueza. O que é feito com esse poder e com essa riqueza que nos é confiado? Né? Qual a melhor maneira de multiplicar a riqueza? Através do conhecimento e da experiência. É a maior riqueza que nós podemos ter durante a vida, é a experiência da vida e o conhecimento, que são esses talentos que nos são dados. Durante a vida a gente não angaria novos talentos, novos aprendizados, novas experiências, novos recursos materiais, a gente não angaria mais, né? Mas todo recurso material, ele é como se fosse uma moeda de troca. Você compra aqui, joga lá, aí troca
tu ganha uma moeda aqui, mas tu vai trocar por outra coisa e assim é. É como energia, né? Nada se perde, nada se destrói, tudo se transforma. Só que no conhecimento e na experiência não é assim. Não é assim. Não há uma troca de conhecimento. Há simplesmente uma multiplicação. Sim ou não? Quando eu passo um conhecimento para alguém, ou esse alguém passa um conhecimento para mim, alguém perde alguma coisa? Não, todo mundo ganha, né? A vida é como se fosse, mesmo que alguém te prejudique, como experiência e conhecimento você está ganhando. Mesmo que alguém te prejudique materialmente, você espiritualmente você sempre está ganhando. Porque o conhecimento e a experiência nunca se perdem, só se multiplicam. Né? E qual a melhor maneira de exercer poder? Qual a melhor maneira de dar poder? Usando esse conhecimento e essa experiência para curar, dar vida do corpo, curar o corpo? Não. Justamente dar cura e vida a tudo aquilo que não morre. A tudo aquilo que não morre. O que não morre? O que é que a gente nunca vai perder? Não é o conhecimento, a experiência? Não é? Isso é o valor. Porque poder e riqueza material, se fosse mérito mesmo, se fosse mérito espiritual, ninguém que tivesse muito poder e riqueza seria mal, prejudicaria os outros. E não é assim que funciona no mundo. Não é. A gente vê isso. Poder e riqueza material é mérito material. Se você se esforça materialmente, se tem foco material em construir coisas materiais, você vai angariar poder e riqueza, que a própria riqueza já angaria poder, né? Se a gente falar um outro tipo de poder, entra na política, mas o próprio recurso material no mundo, nesse mundo hoje, angaria poder. Se você se esforçar materialmente, tiver foco material, você vai angariar poder e riqueza por mérito material. Mas no âmbito espiritual, que eu digo, não é assim. No âmbito espiritual não é assim. No âmbito espiritual, alguém com muito pouco pode exercer maior experiência e conhecimento espiritual durante a sua vida do que alguém com muito dinheiro e poder material, mas pouco moral. Né? Deu para entender isso que eu falei? Não. Deu para entender? Que o poder e riqueza espiritual, poder e riqueza não são relevantes no âmbito espiritual, como experiência da vida na Terra. No mundo espiritual, isso não tem a menor relevância. Assim como aparência, assim como qualquer outra coisa material. Não tem a menor relevância. A relevância é o quanto você compreende a vida e é servidor da vida como um todo. Né? Não, nós vamos falar um pouco sobre o egoísmo depois, vai dar para entender um pouco melhor. Então, é por isso que o mal, o diabo, ou o que seja, não exerce poder sobre a luz, porque ela é a verdade e o material é a ilusão momentânea. Tudo que é material passa, se perde, seja a beleza, seja o vigor físico, seja o dinheiro, a fama, tudo isso passa. Tudo isso passa. Se não passar durante a vida, quando morre, se acaba. Mas o conhecimento e a experiência espiritual é perpétuo e faz parte de uma evolução contínua e infinita. O que vocês, se pudessem ter o poder de exercer comando sobre uma nação, o que você
vocês fariam? Né? Onde vocês trabalhariam? E o quê? Melhorar a saúde? Iam melhorar o sistema de transporte, os alimentos, a moradia, o lazer? Onde a gente exerceria esse poder, né? Se a gente pudesse comandar uma nação? Todos esses princípios se fundam na educação. E a educação é conhecimento transferido e multiplicado, como a gente falou. Você pode ver que na saúde, o que exerce saúde? Antes de remediar, o que exerce saúde? Não é ter uma vida saudável? Para ter uma vida saudável, não é preciso conhecimento do que é saudável para exercer uma vida saudável? Né? No transporte, não é preciso conhecimento social sobre os meios de transporte, aqueles que poluem mais, aqueles que são mais viáveis? Normalmente, quais são os transportes que deveriam ser mais eficientes numa sociedade? Não seria o transporte público, né? Aquele que transporta as massas? Mas isso é pensado e planejado antes, numas cidades planejadas? Poucas são as cidades planejadas no mundo. Mas as cidades planejadas exercem um fluxo de transporte muito melhor. Da onde que vem esse melhoramento do transporte? Não é do conhecimento, da educação, do estudo, da estratégia? Não é também? Da alimentação. O que é uma alimentação boa? Não exige conhecimento e sabedoria sobre os alimentos para a gente ter uma alimentação boa, e entra também na saúde, né? Na saúde, o que mais mata hoje é a má alimentação, o estresse, aliados a drogas como cigarro, bebida, a moradia, né? As moradias, se a gente tivesse educação, a gente não precisa nem falar se tivesse, é só a gente olhar os locais onde a educação é primordial. A própria sociedade vive melhor, não é? A gente não precisa analisar se fosse, a gente pode analisar como é, estatisticamente, como são os locais onde a educação é base e todas as pessoas têm direito a uma boa educação. Né? Tem locais que o estudo público é melhor que o privado e todos têm direito a uma boa educação. Todos que quiserem aprender têm direito a uma boa educação. Esses locais, a qualidade de vida material não é melhor? É melhor. É melhor. Estatisticamente, todos os países desenvolvidos no mundo têm boa educação. Né? Japão, Estados Unidos, a própria China, que tem uma mesclagem ali de estratégia capitalismo, socialismo, aberta ao capitalismo. Na verdade, é o país mais capitalista do mundo, né? Mas tem um regimento socialista. Então, a educação, se fosse para escolher onde investir todo o poder e toda a riqueza, eu diria que a melhor maneira de exercer essa riqueza, esse poder, é através da educação. Só que ela demora um pouco para dar resultado, porque a educação não se aprende no estalar de dedos. Não é um objeto de troca, que nem a gente falou. Daqui eu tenho aqui, agora eu tenho a educação. E eu embolso a educação e a educação está comigo. Não, ela é algo transferível, então ela demora um pouco mais para ser aprendido. Mas o resultado a longo prazo é essencial para uma sociedade melhor, né? E aí o mérito é de todos, porque todos exercem educação e melhoramento social. Quanto mais educação, mais visão social, mais visão globalista, né, a gente tem sobre, e menos egoísta. Existem exceções? Sim, sempre vai ter. Né? Sempre vão ter exceções, mas de modo geral é sempre melhor se for assim. Né? Então, vamos só passar para frente para eu não falar coisas que a gente ainda vai falar. Conhecimento e consciência. Conhecimento aliado à consciência. Entender os processos é conhecimento. Mas conhecimento
não é necessariamente moralidade. Tem muita gente, e aí é aquilo que eu acabei de falar, sempre vai ter alguém, né? Tem muita gente que exerce conhecimento e poder de forma imoral, prejudicando a sociedade para coisas pessoais. Tem isso na sociedade ou não tem? Assim como o poder e dinheiro não são méritos, né? Conhecimento não é diretamente moralidade, mas assim como o poder e dinheiro também não são méritos espirituais. O instinto é o corpo, é a parte inferior do ser, como a gente viu lá no começo na pirâmide invertida, né? Ele é egoísta, preserva a vida material, mas em contrapartida não traz evolução espiritual, porque justamente ele é egoísta, ele quer se preservar o seu e os seus, né? Geralmente o seu DNA, aquelas pessoas mais próximas, se elevar acima das outras, mesmo que prejudique outras. Isso é instinto animal. Isso a gente vê no mundo animal acontecendo. Então, quanto mais instintivo e menos consciente nós formos como humanos que nós somos, mais nós vamos ter essa imoralidade diante do conhecimento e do poder. A consciência, em contrapartida, ela vem do espírito, da parte superior do ser, é generosa e eleva a vida espiritual, tem uma conexão superior. Nada na natureza, se a gente olhar de forma global para a natureza como ela é, nós vamos perceber que nada foi criado na natureza para si mesmo. Nada foi criado na natureza para si mesmo. Nenhuma planta cria alimento para si. Não é? Ela cria para um outro animal, e esse animal lá na frente vai trazer um benefício para ela. Seja levando a sua semente, o seu DNA para outros locais, para você preservar a espécie. As águas, que é um elemento vivo da natureza, não se satisfazem, não matam a sede dela mesma. A água não precisa matar a sua sede, ela mata a sede dos outros seres, né? Assim como diz aquela, e o sol não brilha para ele mesmo. Né? Então nada na natureza foi feito para si. Foi feito para servir a outra coisa. E automaticamente, no ciclo do todo, que é um círculo, aquilo volta para você. Né? Muitos são chamados ao desfrute. Esse é o reino de baixo. O desfrute, toda vez que alguém chega num local e quer só desfrutar daquele local, ele deixa aquele local pior ou melhor? Pior, porque ele só usa o local, só usa os recursos da coisa. É mais ou menos o ser humano no planeta Terra. Ele só quer usar o planeta Terra para o seu bel prazer, como se fosse dono do planeta Terra. Mas o que está acontecendo com o planeta Terra no passar dos anos? Ele está se degradando, está se degenerando. Nessa fase do planeta de provas e expiações, de provas e pagamentos, expiações e pagamentos de contas, o planeta está se degenerando. Por quê? Porque a humanidade não angariou consciência para regeneração, que é a nova etapa do planeta. Quando a gente atingir um nível de consciência, e isso está acontecendo gradativamente, mesmo porque se não acontecer, a vida vai se extinguir, então é obrigado a acontecer. De uma forma ou de outra, a Terra vai passar por um patamar e aqueles que não exercerem vão ser expulsos do planeta Terra, que nem teve o tema da última palestra, né? Transição planetária, final dos tempos ou transição, né? Era o tema da outra palestra. Então isso vai acabar acontecendo. Mas toda vez que a gente só desfruta da vida, sem nenhuma consciência sobre o todo, a gente está piorando a nossa situação espiritual, a nossa elevação espiritual. Isso quer dizer que a gente não pode ter momentos de alegria com pessoas legais,
Claro que não. Claro que a gente deve. Mas isso tem que ser de forma equilibrada e sustentável. Não piorando, desfrutando apenas, angariando melhoramento e alguns desfrutos, porque a gente está num período onde a gente está evoluindo, está se melhorando. Ninguém consegue trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. A gente precisa do descanso, do lazer, né? Mas no mundo espiritual, muitas vezes o lazer é o descanso. Eu estava, final de semana, estava tendo uma conversa né, sobre o final de semana e sobre ter um negócio, um, uma piscina tal e um negócio tal. E a gente estava conversando, ó, às vezes no final de semana você fazer uma ação social dentro de você, lá na sua alma, no fundo do seu coração, não traz um prazer maior do que um desfrute material? Espiritualmente falando, lá dentro da sua alma, dentro da sua consciência, não traz um prazer maior? Quer dizer que todo final de semana eu tenho que fazer isso? Não. Mas que na alma, lá dentro, traz um prazer mais contínuo e duradouro durante a sua jornada na semana? Sim. Você se sente mais satisfeito na alma, lá dentro. Né? Isso que eu estou falando faz sentido para vocês? Faz sentido ou não? Pode falar assim, não, para mim não faz muito sentido ainda. Né? Então, para serem ricos, usufruir dos luxos da vida, exercer possibilidades de prazer pessoal nas suas relações por interesses, luxúria, hotéis, viagens, sorrisos fáceis de prazer, satisfazer os sentidos. E essa, quanto tempo nós temos? Essa é a grande prova da vinda do Espírito naquele agudo que eu falei, na especialização da vida material, na vida material. É ver tudo isso e sair dela vitorioso e não vulnerável a todas essas coisas. Até eu acho que agora vai. Deixa eu ver o que eu vou. Ah, sim, falei dos desfrutos, depois eu vou voltar nesse assunto. Muitos são também chamados a servir. Mas olhando para o mundo, nós todos somos chamados ao mundo para usufruir e para servir. Há um equilíbrio entre usufruir e servir no mundo? Se fosse para a gente fazer, juntasse assim, 1000 pessoas, e vamos lá, galera, vocês preferem ir para um rodízio de pizza ou carpir um terreno? Mas esse terreno precisa ser carpido porque vão construir um orfanato lá. Não. Quantos por cento das pessoas iam escolher ir para um rodízio de pizza? Estou falando uma coisa simplória, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Mas eu acho que não vai dar 1% que vai capinar o terreno, entende? Então, nós somos chamados a usufruir e a servir. Nós podemos usufruir da vida com experiência material, de prazeres materiais, e não há nada indigno nisso. Mas a gente está mais preocupado em usufruir do que servir. Não há equilíbrio. Né? A gente podia pelo menos tentar equilibrar, pelo menos em servir e tal. Um grande meio de servir é o nosso próprio trabalho. Todo mundo que trabalha está servindo alguma coisa a alguém, não é? Só que o que acontece? Eu acho que eu vou falar disso, eu não sei a ordem que eu estou falando na apresentação, mas a ordem não importa. Os fatores não importam, não importa o resultado. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, se a gente conectar o nosso trabalho em servir, nós vamos estar exercendo um serviço muito melhor. E o dinheiro, a riqueza será consequência. Porque quando você exerce um bom trabalho, né, automaticamente você tem o reconhecimento. Uns demoram mais, outros demoram menos. Mas é só olhar para o mercado de trabalho e a gente percebe que as pessoas estão mais preocupadas no salário do que no trabalho propriamente dito. E então essa questão do mundo de usufruir, tem uma parte, eu não vou falar a parábola toda porque é muito longa,
Mas a parábola, como é que é o nome? Do semeador. Né? Jesus fala, o semeador saiu a semear, né? E algumas sementes caíram, vieram os pássaros, mas tem uma parte dessa parábola que fala assim, e as sementes caíram entre os espinhos, né? A semente é a palavra, o conhecimento que a gente falou, e elas caíram no meio dos espinhos. E elas não conseguiram brotar porque os espinhos sufocaram elas. O que é os espinhos nessa parábola? É as vivências mundanas, é os prazeres, a satisfação dos sentidos. São os prazeres da vida material. Eles sufocam a vida espiritual e prendem e não deixam essa semente germinar para a vida espiritual, para o entendimento da vida como um todo. Eles são sufocados pelos próprios prazeres do mundo, né? E todo mundo praticamente vive isso. É sufocado pelas coisas do mundo, pelos prazeres, pela fama, pelo dinheiro, pelos requintes, pelo luxo, e aí não germina, porque vai morrer, passam-se gerações, né, morre, e quando chega do outro lado, não fiz, o que eu fiz com os talentos que me foram dados, né? O que eu fiz com os talentos? Quase todos nós, antes de nascermos, fazemos nossos planejamentos, nossos juramentos antes de nascer. Somos sementes lançadas ao planeta Terra, mas quase todas são arrebatadas pelos prazeres materiais, são sufocadas pelas coisas mundanas e prazeres materiais, caem em terra rasa, cheia de pedras e secam na primeira dificuldade, não é? Mas poucos criam raízes na vida espiritual acima da material e colocam a material como uso do melhoramento espiritual. E existem dois meios que precisam se unir para que isso aconteça. Então, aquela semente, na parábola do semeador, que cai em terra fértil e de uma semente gera 30 frutos, de uma semente gera 60 frutos, de uma semente gera 100 frutos, é aquela que cria raízes. Raízes aonde? Na vida espiritual, que tem base na vida espiritual, acima das coisas materiais. Eu entendo por que eu estou aqui, angariar conhecimento, experiência e usar isso, os recursos, os talentos que a gente tem, as riquezas e o poder que a gente tem, para o melhoramento da vida dos outros, da vida social como todo. Melhoramento da vida social material? Sim e não. Não por quê? Porque isso não é primordial. Vamos dizer assim, ó, eu quero muito ajudar o planeta Terra e eu vejo que tem muita fome, né? Muito sofrimento. E aí eu vou conseguir com alguém, né, os bilionários da Terra, juntar muitos milhões, conseguir juntar 1 bilhão e matar a fome de toda a Terra, né? Diminuir o sofrimento de todo o planeta. O que é isso? Vai resolver? Não, porque eu só vou matar a fome. Por isso que o conhecimento e a educação são tão importantes. Eu preciso ensinar, eu não preciso dar as coisas para as pessoas. As pessoas não precisam de dinheiro, não precisam de comida, as pessoas não precisam dessas coisas. Elas precisam dessas coisas de modo emergencial. Porque elas não têm, estão com fome naquele momento, precisam daquilo agora. Mas o que é que as pessoas precisam de verdade? A possibilidade de conquistar, através do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua experiência, os seus próprios recursos. E aonde que está a base disso? Não é na educação que a gente falou? As pessoas não precisam do peixe, elas precisam aprender a pescar, que a gente sempre fala aqui. Sim? Então, o entendimento aliado à ação e a ação aliada ao entendimento, que é isso que eu acabei de falar. Então, na sociedade a gente vê 3 tipos de pessoas, né? Aquelas aliadas, que seguem o fluxo como é da vida e nunca se colocam o que eu poderia fazer para melhorar. Não são as pessoas pensantes, são as aliadas, são a maioria das pessoas. Nós temos as pessoas de bom coração, que estão sempre prontas a ajudar, a servir o alimento, a fazer passar aquele sofrimento.
mas não pensam na causa final. São pessoas de bom coração, mas são as pessoas que conseguem enxugar a água, a lama e tudo mais, mas não olham para a goteira. Sabe como é? Não olham para a fonte da inundação. E tem as pessoas que ajudam a comunidade a dar o alimento, a fazer as coisas, mas que pensam que poderia melhorar e regar na fonte esse problema, acabar na fonte esse problema. Por exemplo, a seca do Nordeste. Eu vou ficar a vida toda dando caminhão-pipa, angariando, oh, meu Salvador, caminhão-pipa, ou eu vou fazer um fluxo de um rio por milhares de quilômetros e irrigar aquela região para resolver o problema de uma vez? Não é? Então há muitos bons intencionados, falsos bons intencionados, né? Que sempre querem um recurso de contrapartida, sempre angariam algum retorno. Não vê a vida espiritual como ela é. E o teu reconhecimento, o teu retorno não é exatamente material com aquilo que tu está fazendo, mas sim espiritual. Há uma conexão, há raízes profundas, que nem diz a parábola do sonhador, no mundo espiritual. Meu Deus, toda vez eu... Então, recursos humanos para uma fonte espiritual, que é tudo que a gente falou até agora. Então, aquilo que a gente falou da conexão com o trabalho, todo mundo que trabalha, trabalha por alguém. Se a gente exercer um bom trabalho por aquela pessoa, dentro do nosso trabalho, angariar coisas boas e intenções boas para aquilo que a gente está fazendo, a gente pode ter as duas coisas. Uma conexão espiritual, né? Dá sentido à vida espiritual, mais do que a material, te dá uma satisfação para a eternidade, e ao mesmo tempo angariar recursos materiais, porque se você faz um bom trabalho, você pode ver no mundo business, no mundo dos negócios, quais são os grandes negócios do mundo que dão muito dinheiro? Aqueles que atendem às necessidades de muitas pessoas, né? As pessoas precisavam pesquisar facilmente sobre qualquer coisa. E aí o cara criou o Google, né? E aí ele tem tudo. Esse cara ganha muito dinheiro ou pouco dinheiro? Ele está ajudando as pessoas ou não está? Tá, né? Agora, eu não sei se a conexão dele é para ajudar ou não. Aí, quem que canaliza isso? Consciência dele. E o mundo espiritual vê a consciência da pessoa. Qual foi o sentido daquilo? Foi para ganhar dinheiro ou foi para melhorar a sociedade como um todo? Isso é individual. Que nem dizia a música do Daniel, né? Para ser feliz, eu acho que é o nome. Não existe um mapa do negócio, não é estratégico, mas está na consciência. Você sabe qual foi a sua intenção verdadeira de fazer aquilo. E isso sim é mérito ou desmérito. Aí sim tem mérito ou desmérito. Tá? Por hoje é só. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like para nós. Ajuda a disseminar o trabalho. Se quiser, vem trabalhar com a gente. A gente precisa muito de... Mais do que recursos materiais, a gente precisa de pessoas trabalhando com ideias para melhorar a sociedade. Esse ambiente foi fundado pelo Cláudio, que fez uma cirurgia no olho, mas ele foi fundado para usar em meio à sociedade. Então, se você quiser usar esse espaço aqui para ajudar a sociedade na saúde, né, fazendo mutirão da saúde do bairro, trazer, esse espaço sempre vai estar aberto para o uso de meios que auxiliem a sociedade de modo geral. Muito obrigado, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, quem estiver assistindo.